Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa aí o horário que vocês estiverem assistindo. Vocês são bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Anote Aí. Hoje, num lugar bem diferente, nós estamos aqui no Museu da Imigração de São Paulo, um lugar histórico, importante para todos aqueles que têm origem em países pelo mundo, que construiu o Brasil. É um lugar que a gente convida vocês para virem. Também agradecer, já começando agradecendo o nosso apoiador, Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. Eu sempre falo isso e é mesmo, e eu convido vocês a experimentar. E nós estamos aqui no museu, na Cafeteria Visconde. É uma cafeteria que está dentro do museu e a gente convida vocês também. Você deu um espaço para que a gente estivesse aqui gravando esses episódios do podcast, então a gente convida vocês também para virem conhecer e visitar e tomar um bom café aqui. Como sempre, eu estou aqui com o meu parceiro, Mauro Andreassa. E hoje nós temos uma convidada especial falando conosco, a Fernanda Nascimento, especialista em marketing B2B e que vai se apresentar daqui a um pouquinho para nós. Mauro, tudo bem? Muito bem, obrigado. Obrigado a todos que estão conectados com a gente. E nesse lugar bonito, vocês podem ver aqui a beleza, o sol, e a gente convidou a Fernanda Nascimento. A Fernanda está com a gente hoje, especialista em B2B. Eu acho que ela também é especialista em retail agora. Que provocação! Que provocação! Provocação. E muito simpática, da Stress Lab. Vocês podem ver os materiais dela sempre no LinkedIn, eu sempre acompanho. Muito legal. E é um prazer ter você aqui. Eu acho que a gente vai explorar bastante, vai falar bastante justamente do mundo corporativo que a gente vive, da indústria e o que a gente pode esperar para os próximos anos. Lógico que a gente vai passar por inteligência artificial, porque a inteligência artificial hoje permeia tudo, né? Arroz, feijão, inteligência artificial, é o dia a dia. Todo mundo fala sobre isso. Inteligência artificial. E os hypes e como a gente evita os hypes, eu tenho certeza que a Fernanda vai conseguir ajudar bastante a todos nós. É uma aula, né? Como a gente estava falando nos bastidores. Ai, essa mania de acadêmico que a gente tem, né? Os professores sempre vai passar fazer pela sala de aula. Para que a gente vai fazer MBA, essas coisas todas? Tem se a tantas gente tem ferramentas. tanto para aprender um com o outro. E eu tenho certeza que se vocês ficarem conectados até o final, vocês vão aprender muito com a Fernanda. Fernanda, obrigado por ter vindo hoje aqui. Isso aí. Gerar seu tempo pra gente. É super legal, muito obrigado. Eu que agradeço, primeiro porque eu acompanho o podcast, segundo porque gosto muito, né, de você. Mauro, agora, né, a gente foi apresentado hoje, né, Jéssica, e eu acho que a gente tem muitas coisas bacanas para trocar e porque estamos em um ambiente que eu sei que as nossas redes, elas são mais favoráveis para a indústria porque nós todos viemos da indústria, então conhecemos pessoas e profissionais da indústria, então isso me deixa muito contente, assim, porque a indústria é um ambiente em que eu cresci e do qual eu gosto muito. O mundo corporativo, indústria, você tá tranquila, tá relaxada, tá no seu mundo, né? Tô no meu mundo, Tá tô no meu perfeita, mundo. perfeita. B2B é meu mundo. Realmente. Como é que você vê tudo isso? Você sempre fala nas suas comunicações. Inteligência artificial, a gente não pode perder de vista. Todo mundo sabe que está aí, não pode perder de vista. Mas a Fernanda sempre fala assim, empatia, amor, né? Paixão pelo business. E eu sempre falo assim, puxa, mas B2B, máquina, equipamento, como é que inteligência artificial, como é que a gente engloba tudo isso, Fernanda? Na sua visão, você anda em muitos lugares, mais do que a gente, você conversa com mais gente, tem sua equipe de Stress Lab, tem jornalistas. Como é que você vê tudo isso? Como é que você encaixa uma coisa na outra e não abandona? Não, agora a inteligência artificial logo, eu posso abandonar isso, posso abandonar aquilo outro e eu caso com a inteligência artificial. Você nunca falou isso. Você sempre falou, como é que eu integro? Como é que eu integro? O pessoal quer saber como é que integra. Agora conta pra eles aí, todo mundo tá atento aí. A gente fala que o futuro ele tem mais tecnologia, mas ele também tem mais humanidade, né? E se a gente não usar a tecnologia para entender como a gente dá mais humanidade para os negócios, a gente está perdendo uma chance enorme de se preparar para o futuro, que não é mais daqui a 10 anos, né? O futuro é amanhã, né? Porque a velocidade da mudança, ela é muito maior hoje em dia. Então, talvez a gente não tenha mais tempo daqui para frente para recuperar o que a gente perder no meio da estrada, né? E quando a gente fala do B2B, que sempre teve esse jeitão racional, né?
o jeitão, vamos tomar as decisões aqui baseado em dados e fatos, uma bela tabela, em hein? Excel é legal, hein? Excel é ótimo. Vou começar então aqui o nosso papo dizendo que o B2B é formado de um monte de CIS, né? Então, por trás do mundo corporativo, do CNPJ, tem um monte de CPFs. Ah, é? Né? Porque são as pessoas que tomam decisão. E a gente também parte da premissa que as decisões no B2B, elas são emocionais, elas não são racionais. Porque, óbvio, que eu vou me embasar em aspectos que me deixem segura, para tomar uma decisão. Então, eu preciso provar resultado, eu preciso fazer com que isso de fato seja bom para a empresa, mas quando eu chego na hora de decidir entre o fornecedor A e o B, eu vou pensar em mim. Vou pensar, peraí, qual deles vai me deixar mais seguro de que tudo vai acontecer do jeito que a gente combinou? Se isso aqui der certo, qual deles me dá mais visibilidade? Qual deles vai fazer com que eu tenha mais elogios, que o meu chefe me perceba, que o meu colega tenha em mim uma pessoa que pode colaborar efetivamente com o trabalho dele? Como é que eu posso ser mais estratégico? Como é que eu me faço, né? Que eu ganho visibilidade de alguém que conhece de estratégia, porque eu não aguento mais ficar na operação. E quem não está demais na operação, desculpa, não está na corporação, porque nós todos, né, sempre enxugando custos, sobrou tanto para gestores de pequena, média ou alta patente, tem sobrado mais operação do que a gente gostaria. Então, é muito fácil a gente fugir da estratégia. Então, quando eu consigo um fornecedor, quando eu tomo uma decisão que ela consegue ser favorável para mim, eu também tenho mais oportunidade de ir para a estratégia e sair da operação. Legal isso que você falou, né? O Peter Drucker falava assim, você devora a estratégia no café da manhã. Porque você fala assim, hoje eu vou trabalhar em estratégia. Quando é 8h15, você começa a apagar incêndio. E aí passa o dia e você não pensou em estratégia e os dias seguem e a gente nunca é estratégico. E isso vira cultura. Porque a cultura não é o que acontece na cabeça do líder. A cultura é o que acontece lá no Gemba. A cultura é o que acontece no Gemba. Mas você fez um comentário, Fernanda, sobre as questões emocionais, as decisões, apesar de ser tudo racional, apesar de ser empresas, organizações, estratégias, processos e tudo mais, no final as decisões são emocionais. Eu faço um paralelo no mercado de ações. Todo mundo acha que é um mercado financeiro, matemático. Mas no final não, mas né, desde o princípio e todas as decisões são puramente emocionais. Eu acho, eu tenho a perspectiva, eu vou apostar, eu acredito, obviamente baseado em números, tendências, previsões, movimentos, mas no final o investidor, ele investe pela emoção dele. Eu acredito ou não acredito. Eu tenho elementos o suficiente, dados, informações, mas a minha decisão final, eu compro ou eu vendo, é uma decisão pura e exclusivamente da pessoa, do indivíduo que está ali tomando a decisão. E é claro que tem influenciadores. Claro. Porque a gente fala que hoje, no mundo corporativo, a gente tem uma média de 5 a 11 pessoas no comitê de decisão. Antigamente a gente vendia muito na camaradagem, né? Então, assim, eu acabava me tornando amigo do meu cliente para garantir que ele comprasse de mim. Quantas vezes no final do mês, último dia do mês, eu acompanhei vendedores ligando, pegando o telefone e falando assim, amigo, compra aí mais 10 paus. Eu estou precisando para fechar o mês. Fechar a minha meta. É amigo, né? E hoje, esses ambientes altamente regulados, né, limitados por compliance, ainda bem, por governança, ainda bem, né, a gente estava falando de governança aqui, eles fazem com que os líderes, os decisores, não arrisquem mais tanto quanto eles arriscavam antigamente. E antigamente é outro dia, né? Tem empresa que ainda está trabalhando assim, porque eu acho que esse é um ponto para onde a gente ainda vai, né? Quem foi, quem ficou e quem está indeciso. E dessa maneira, os decisores, eles têm se baseado, né, nos seus grupos de influenciadores. Por exemplo, um influenciador que ele tem sido muito presente no final das negociações hoje é o jurídico, que é uma figura que pouco aparecia.
Ele aparecia de vez em quando tinha um risco muito grande, quando era algum negócio, né, uma solução inerente ao departamento legal. Hoje o jurídico senta na negociação para vendas complexas, principalmente. É LGPD, é compliance, preciso entender se aqui tudo está bem baseado para eu não ter um problema futuro. Porque eu tenho mais conselhos, porque eu tenho mais empresas de capital aberto, né? Mesmo as startups que também têm que ser reguladas por conta de investidores, enfim. Então, o jurídico é uma figura nova. E como é que nesse ambiente, né, eu também consigo entender como é que esse jurídico pensa, que emoção ele precisa para que ele possa, então, falar, não, é com ele que eu vou. São todos CPFs, então, nesse mundo tão CNPJ, né? E você citou uma coisa interessante, essa heterogeneidade do business, né? Você fala assim, tem empresas que estão em um ponto, tem empresas que estão em outro ponto, né? Estão aderindo, outras não estão aderindo. Então, o grau de maturidade das empresas. E eu digo mais, às vezes na própria empresa tem graus de maturidade diferentes. Sim. Você vê um departamento no século XXI e você vê alguns departamentos em 1960. É comum isso. Usando práticas da década de 60 do século passado. E quanto maior a empresa, acho que isso é mais evidente, se torna mais evidente, porque é muito difícil você mudar uma empresa com 1.000 colaboradores, 10 mil, 100 mil colaboradores. Imagina o que é instalação de cultura numa empresa que tem 10 mil colaboradores, 1.000 colaboradores. A gente fala, né, cultura ela é um conjunto de valores. E como é que você faz 1.000 pessoas terem os mesmos valores, todos os mesmos valores? Né, com turnover, ou seja, pessoas entram, pessoas saem, vêm de outra cultura, gostavam, eram empáticas àquela outra cultura, saíram, vieram para uma outra cultura, trazem aquilo. 5 gerações trabalhando numa mesma empresa hoje, com pensamentos tão diferentes. Acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje eu brinco, né, quando as pessoas perguntam quem é a Fernanda, eu falo, sou uma profissional X tentando ser Z. Porque é isso, entender o Z é muitas vezes sair da minha crença. E assim, a crença dele é uma e a minha crença é outra. E ninguém está errado, está todo mundo certo. Cada um no seu lugar, até porque a crença dele vai durar mais que a minha, né? Porque a longevidade da geração dele é maior. Então, a gente precisa ter muito mais resiliência, a gente precisa entender, ter muito mais flexibilidade para desconstruir o que a gente construiu por tantos anos, sabe? A gente marruda, assim, tem uns que são escorpianos, eu sou libriana, eu sou mais flexível e tal. Mas o que você... Mas a gente precisa desconstruir. É incrível, né? Porque a gente pega Alvin Toffler, um livro velho, né? Terceira Onda, lá na década de 70. Ele falava, você precisa desconstruir. E a gente pensa que o grande problema é construir. Eu preciso estudar, preciso fazer isso. Você não precisa construir. Você precisa desconstruir e construir outra coisa. Exato. Porque a gente tem muita coisa enraigada como certo. Né? Como uma corporação, uma organização, tantos anos, 1.000, 2.000 funcionários, ela tem vários certos. A Boeing tem vários certos. Eu posso dizer certos. Boeing porque é um caso de mídia que todo mundo sabe. Como que a Boeing chegou onde chegou? Ela precisa desconstruir agora essa cultura que ela criou, onde segurança não era a prioridade de uma empresa aérea. Ela está mexendo agora, tá? Né? Então podemos falar da Boeing porque é público. Então, uma declaração do presidente da Toyota no grande recall lá dos Estados Unidos. Aquele do recall. A declaração dele foi essa, né? Quando nós mudamos a cultura, nós entramos num problema, né? Sobre quando a gente priorizou uma coisa em detrimento da outra, nós precisamos voltar, né? Olha só, voltar aos nossos princípios, né? É uma declaração pública do CEO da companhia admitindo essa questão cultural. Acho que desconstruir cultura é um tema muito legal, né? Ele parece assim, difícil. Epifania, né? Fala assim, vou desconstruir tudo, legal, né? É muito legal isso, é muito inspirador. Não, vou construir e colocar um tijolinho em cima do outro. Agora quando eu vou desconstruir, fazer tudo de novo, é rebelde, né? Eu acho muito legal isso. Rebelde. É rebelde. A gente tem a Ambev, né, no Brasil, que precisou revisitar também toda a cultura, né? A gente falou de cases de fora, mas tem a Ambev, que é uma empresa
uma multinacional brasileira e que teve que também se desmontar e remontar, porque tinha aquela cultura, né, da mão forte, né, de quem trabalha na Ambev, entrega até a última gota de sangue, né, e eles fizeram todo um trabalho também que tem sido sustentado de reconstrução para uma empresa mais humana, que olha muito para todas essas questões que são relacionadas a impacto social, a saúde mental, enfim. Então, acho que são bons exemplos. E a tecnologia? Fernanda, você acha que a tecnologia ela vai ajudar a identificar esses comportamentos? Vai substituir? Nós falamos de empatia, nós falamos sobre a questão emocional, a decisão do indivíduo dentro, né, das decisões, mas a tecnologia ela substitui, IA tal, ela vai substituir isso, né, avaliando comportamentos, analisando, né? Hoje você tem simples ferramentas de IA que leem uma reunião, fazem as anotações e leem o comportamento das pessoas na reunião, o tom de voz, né, a face, e diz lá, olha, teve engajamento na reunião, não teve engajamento na reunião. Isso vai substituir o fator humano ou é complementar para que a gente tome decisões do tipo, eu vou fazer uma entrevista de emprego, vou contratar uma pessoa e eu vou deixar a IA tomar essa decisão da melhor contratação? Ou a IA vai ser enganada? Eu tenho que entrar. Vai ser entrevistado por uma entidade não biológica, né? Até o pessoal fazendo RH, fazendo entrevista usando uma entidade não biológica. E você está lá sendo entrevistado por uma entidade não biológica. É o robô que vai dizer fit cultural ou não fit cultural? O que você acha? Eu acho que a gente vai ter de tudo. Eu acho que a gente vai fazer uma miscelânea para a gente também entender, né, o que é melhor para cada um. E cada empresa também vai encontrar o seu próprio modelo. No entanto, o que a gente não pode ignorar é que a tecnologia ela é capaz de me ajudar a entender o que eu não consigo entender. Óbvio, né? Se eu conseguir fazer o input certo de dados, se eu conseguir abastecer, né, ter um data lake bom, né, forte, eu consigo fazer várias analogias que o cérebro humano não consegue fazer com tanta agilidade, sejam esses dados emocionais ou transacionais. Então, eu consigo compreender, e sim, a inteligência artificial pode me trazer apontamentos que eu não consigo observar sem ela e falar, olha, você tem aqui um grupo de colaboradores, por exemplo, que está sob mais estresse do que outro. Você tem aqui pessoas que estão mais com risco de burnout que outras. Você tem um grupo que é mais engajado. Você tem um grupo que é mais ligeiro, que tem melhor produtividade. E aí você pode fazer investigações, por exemplo, é menos produtivo por quê? Porque não entendeu, porque não está capacitado, porque está com preguiça, porque está desmotivado, enfim. E a gente pode fazer aprofundamento dessas informações. Então, eu acho que ela vai dar sustentação para a gente. Mas eu acho que principalmente as lideranças, elas se organizam, né? Elas se embasam nessas informações que a gente tem, que os humanos até então não conseguiam observar com tanta agilidade ou com tanta clareza, ou a gente não tinha tempo mesmo, porque tempo é um fator muito crítico que a tecnologia consegue dar pra gente, né? Olha, eu adianto o seu trabalho. E vou já só voltar a fazer um parênteses. Se tem uma coisa que eu tenho loucura, é por inteligência artificial que faz ata de reunião. Porque a coisa, pra mim, mais insuportável durante a reunião é ficar anotando e às vezes você perde a próxima informação tentando lembrar do que você esqueceu da primeira, né? Enfim, mas existem outras tecnologias que elas são absolutamente emocionais e que, enfim, de relacionamento, que a inteligência artificial não substitui. E eu não estou nem só falando de empatia, capacidade de gestão de conflitos, que a inteligência artificial não tem capacidade de gerir conflitos. Não estou falando só da própria liderança, essa coisa da inspiração, do líder inspiracional. Será que eu vou me inspirar por uma inteligência artificial? Eu acho que não. Tem coisas que elas... Por mais que você tenha um robô super, enfim, humanizado, acho que não vai substituir. E tem outras ainda, né? E para mim a principal delas é a intuição, que não adianta, sabe, é o olho no olho, é a barriga no balcão, é o dia a dia, durante muitos anos observando as pessoas, conhecendo os tipos, entendendo do negócio, do seu ecossistema,
que são capazes de fazer você olhar para um dado e falar assim, tá bom, tá falando que eu tenho que ir para a direita, mas eu vou ficar um pouco, vou vir um pouquinho mais para o meio aqui, porque se eu for para cá demais, vai dar ruim. Eu acho fantástico tudo o que você está dizendo, eu acho que é o caminho mesmo. Agora, essa é a Fernanda que está falando. A Fernanda é entusiasmada. Naturalmente, Será? ela é entusiasmada. Ela fala com entusiasmo e tal. Agora, como é que você vai pegar o teu pessoal, a Stress Lab, cada um dos seus comandados lá, né? Power BI e todos os recursos de tecnologia que você tem. Aquele pessoal olhando, vendo tudo aquilo e tal. Eles vão ser entusiasmados também? Ou esse entusiasmo que é a personificação da Stress Lab é a Fernanda? Esse entusiasmo, você é capaz de ficar entusiasmada com nada. Pessoas assim são entusiasmadas com qualquer coisa, se entusiasma. Como é que aquele pessoal vai se entusiasmar? Como é que você vai criar entusiasmo em pessoas num mundo tão cheio de tecnologia, tudo tão fácil, né? Você vai pegar a minuta feita daqui da reunião, você vai pegar um Power BI com todos os resultados, tá? Você pegar tudo isso daqui, por que aquele cara que trabalha com você vai ser entusiasmado? Então, esse é um papel da liderança, né? Você vai ter que levar esse entusiasmo lá. E eu acho assim, ó, por exemplo, você fala da Stratlab, a Stratlab hoje, às vezes, eu me surpreendo, né? E a gente é uma empresa de menos de 50 pessoas, então não é difícil, ou não é que não é difícil, é mais fácil você manter a cultura quando você tem uma empresa pequena. Dizem que a cultura começa a se perder a partir do funcionário 151, né? Que até os 150 você consegue, né? As estatísticas dizem que você consegue sustentar a cultura e é mais fácil. Então, eu não preciso estar na Stratlab para o entusiasmo. O entusiasmo é da Stratlab hoje, é dos líderes da Stratlab, eles conseguem transbordar isso para todas as pessoas e para os colaboradores. As pessoas gostam de trabalhar com a gente. Quem está lá gosta de trabalhar com a gente. Então, eu acho que isso é sensacional. Mas a cultura, ela não é um objeto só do RH. Muitas vezes, nas grandes empresas, a gente delega para o RH a responsabilidade da cultura. E não adianta, a responsabilidade da cultura começa no presidente, começa no CEO. Porque ele vai transbordar para os seus diretos, que vão transbordar para os seus diretos também, e assim consecutivamente. Talvez o papel da liderança, então, aquilo que eu falei, talvez ele não seja só falar vamos para a direita, vamos para a esquerda, mas é entender o que não está nos dados, que só ele pode dizer. É isso que você recomendaria para alguém que está vendo o nosso podcast, CEO de uma empresa de 152 empregados? É isso que você recomenda para ele? Investe na cultura. Não, investe na cultura. E a cultura também é feita. Claro que vai precisar de capacitação, precisa de ferramentas. E são ferramentas de RH, são ferramentas de liderança. Não estou falando que, né, vai de peito aberto, toma para você, Mas assim, seja o dono do plano, seja o dono da estratégia, acompanhe de perto. Não deixe isso para outra pessoa. Mantenha ali core business, você. É isso? Core business, ótimo. Acho que esse é o ponto, né? Bom. Core business, né? Porque o core business costuma ser finanças, né? Sempre, lógico, é o que governa o mundo, Mas você está falando assim, olha, além de finanças, tem people, que é de verdade core business. Cada vez mais, e de novo, voltando para as gerações, se a gente não for capaz de integrar essas gerações, de compreender o que a outra geração que não a minha quer, o que para ela é valor, o que faz sentido, como eu motivo, como eu trago ela para o jogo, a gente vai ter o quê? Um mundo do quê? Porque a geração Z não quer ser líder. Não quer ser esse líder X que ela tem. Não quer ser uma pessoa estressada, não quer ser uma pessoa à beira do burnout, não quer não ter vida pessoal. Então, como é que a gente desconstrói e constrói, né, essas corporações e essa cultura que faça com que as pessoas queiram estar lá, queiram ser produtivas? Qual é esse futuro? Eu hoje não sei, né? O que eu faço dentro da minha própria empresa e dentro das empresas que trabalham com a gente? A gente ajuda, a gente trabalha muito com CEOs, então a gente ajuda os CEOs a compreenderem, né, no que eles são bons, no que eles precisam de ajuda, né, e a entender esse mundo novo e ir se adaptando ao mundo novo de pouquinho em pouquinho, porque é um exercício de todo dia.
Isso é um exercício de constância. Não adianta também você parar uma vez por ano e falar assim, vamos fazer um planejamento novo e trabalho. Não, é um exercício de constância. É a mesma coisa, vamos falar então do mundo de vocês aí, que é o mundo mais, né, da produção, do acontecer, do fazer, do criar. É a mesma coisa que inovação. Não adianta falar assim, olha, o que eu vou vender em 2028? Não sei, em 2027 eu vou pensar. Não vai, você tem que estar pensando hoje. Vai acontecer alguma coisa muito louca no mundo que vai mudar completamente o comportamento do consumidor e você vai ter que se adaptar a isso. Você jura por Deus que você não vai observar no dia a dia, que você não vai fazer testes, que você não vai fazer diferentes apostas, você vai fazer 20 apostas, talvez as 20 deem errado, vai acontecer uma 21ª coisa que você não sabe. Talvez das 20 apostas, uma dê certo, você vai scrapear todas as outras 19. E tá lindo se uma delas... A história da lâmpada, né? Quantos testes foram para a lâmpada? Mais de 1000. Mais de 1000 para dar o primeiro certo. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? É uma observação de todo dia. É escutar todo dia. Escutar é tão simples. Todo mundo gosta de ser escutado. Quem está com a cara no computador, quem está com a cara no joguinho, quem está, enfim. Ou quem está com a cara no livro, né? Falando, assim, dos diferentes comportamentos. Que a gente tem novas gerações que são, né? Mandam... Nem o WhatsApp mais eles estão respondendo. Agora eles só respondem por Discord ou por TikTok, enfim. Mas eu preciso achar uma maneira, toda vez que você... se dispõe a escutar, qualquer que seja a geração, sim, ela gosta de ser ouvida, ela gosta de falar. Não é difícil, né? Mas precisa ouvir, de constância. Mas ouvir verdadeiramente, escutativa, que ninguém sabe o que é escutativa, ou seja, ouvir de verdade. É confirmar o que eu entendi, que eu ouvido costuma ser seletivo, né? Vou escutar o que eu quero. Eu escuto o que eu quero, a minha verdade. Eu confronto, a informação passa pelo meu filtro de verdade e o que não é verdade para mim eu não ouço, né? Então eu estou ouvindo, mas não estou escutando. E eu acho que também tem uma outra coisa que é ouvir com presença. Uhum. E ouvir com presença é você ouvir sem ficar formulando a resposta. Porque eu acho que eu estou falando por mim até, né? Assim, né? A gente fica conversando e falando assim, mas peraí, né? Não estou escutando direito porque eu estou pensando aqui no que... Deixa eu armar um contragolpe. É isso, né? Então, escuta com presença é bem importante também. E uma questão que você fala uma vez nos seus comentários, né? Nos seus posts, é assim, capturar demanda, criar demanda. Eu achei ótimo isso. A diferença entre um e o outro. Porque a gente está sempre querendo capturar alguma coisa. Se eu criar, conta um pouco, pessoal, como é que a gente cria demandas? Eu também quero criar demanda na minha empresa. Como é que eu crio essa demanda? Como é que funciona isso? Como é que a tecnologia pode ajudar a criar demandas? Então, o Gartner, ele fala, a gente estava falando do Gartner aqui nos bastidores, ele fala que tem, por exemplo, 2 formas de você usar bem a inteligência artificial. Ou você melhora o presente, ou você cria o futuro. Então eu posso, quando eu melhoro o presente, eu estou falando de produtividade nas atividades que eu já faço, eu falo de diminuição do tempo, eu estou falando, né, de poder usar as pessoas mais para o estratégico. E quando eu falo de criação de futuro, que ele até chama de game changer, né, é o que muda o meu jogo. Eu estou falando desse lugar que eu não conheço ainda e que a inteligência artificial também pode me ajudar a me dar sugestões de, por exemplo, qual é o próximo ponto de inflexão. O que pode acontecer? Inteligência artificial, você com a sua doideira aí, né? Você que gosta aí de como é que o pessoal fala? Não é surtar. Alucinação? De alucinar. Elas alucinam. Me fala aí, quais são as possibilidades? Para onde esse mundo pode ir? Para onde? Que caminhos eu posso tomar? Minha empresa pode tomar? O mercado pode tomar? Né? E aí sim, você começa a entender não só de próximos passos, mas do comportamento do cliente e de um lugar onde talvez ele ainda não tenha reconhecido, né? A gente fala que o valor que a gente tem, a reputação que a gente tem, a marca que a gente tem e que eu entendo que são o que vai diferenciar a gente no meio de tanta inteligência artificial, né, de tanta pasteurização, é o que vai fazer com que as pessoas queiram estar com você. Né? Porque se todo mundo vai usar inteligência artificial, todo mundo vai oferecer legal. Uma coisa muito parecida, sim, né? A gente competitividade, commodity. Como é que você vai ter um fator de diferenciação? Comoditismo, acho que é isso mesmo. Não tem fator de diferenciação, não tem. E o cérebro humano, eu acredito que ele seja capaz de perceber isso, porque a gente já tem sentido isso com a produção de conteúdo, né? Então, eu tenho uma agência de produção de conteúdo, né? Então, tecnologia e estratégia de conteúdo. E a primeira pergunta, saiu o ChatGPT num dia. A partir desse momento, a pergunta que me fizeram é: esse negócio acabou? E eu falei: não, o negócio não acabou e não vai acabar.
Porque, na verdade, hoje a gente tem uma produção de conteúdo, né, muito maior, de 7 vezes o número de usuários que a gente tem distribuição de conteúdo, ou seja, a gente não tem usuário suficiente para consumir tanto conteúdo. Eu e o Géser, vindo para cá, a gente comentou sobre isso. O pessoal lê que aparece hoje nos posts, tá? O pessoal lê. Só lê a manchete. Não lê. É lá, as letras grandes. Primeiro parágrafo. Notícias Acabou. populares. Quem não conhece Notícias Populares vai se informar. Lê a manchete e já conclui a reportagem. Já conclui a reportagem, aí dá a opinião que não tem nada a ver. Claro. Já fiz isso. Isso é comportamento Já do fiz Notícias isso, confesso. Populares, Né? Comentei, mas no fim era o último parágrafo, assim, mas na verdade é tudo inverso disso aqui que eu disse. E eu comentei como se tivesse... Depois disso eu nunca mais comentei nada sem ler. Foi uma grande lição. Mas o ponto é que, embora a gente tenha um volume muito maior de distribuição de conteúdo, a gente tem um engajamento muito menor. Por conta dos comentários que são feitos por inteligência artificial, por causa dos textos que são feitos por inteligência artificial, por causa, inclusive, da forma como as pessoas preenchem o perfil do LinkedIn, por exemplo, com inteligência artificial. Isso faz com que caia o engajamento. E não tá, ninguém, pelo menos no Instagram ainda, né, fala assim, conteúdo produzido por IA, ele ainda te entrega, mas no LinkedIn isso ainda não acontece. Então, eu tenho para mim que a própria forma como os conteúdos estão sendo distribuídos, de uma maneira muito pasteurizada, a gente estava falando das palavras também, com as palavras que a gente já sabe que tem uma probabilidade maior, né, porque é isso que... Quando a gente usa um detector de inteligência artificial, é exatamente isso que o detector faz. Ele olha não só a cadência, como a estrutura, quanto as palavras que se repetem. Métrica e forma. Você está falando assim, eu estou dando risada porque eu sempre falo pro pessoal assim, escuta, é igual aquelas caixinhas de leite. Você compra leite, né? Ele tá saindo. Não tem lactose. Ah, legal. Não tem lactose. 0 açúcar. Ah, legal. 0 açúcar. 0 gordura. Ah, que legal, 0 gordura. Então o que é? 0 leite. Não é leite. O que é aquilo? Não é verdade? Você não se pergunta, o que é isso? Ele só tem gosto de leite, mas ele não é o leite. Então eu falo assim, a gente vai virar isso se a gente não se cuidar. Se a gente não colocar emoção. Eu acho super legal hoje quando eu leio um texto no post e tem algo errado. Eu já acho bacana o cara errar na grafia. Nossa, ele errou, ele é humano. Sabe, ele errou no spelling, ele errou lá Eu faço isso direto. Eu acho super legal. Eu falo, nossa, eu tô conversando com um humano, que bacana. Tô lendo o texto humano. Porque quando o texto é tão certinho, tão cheio de superlativo, tão cheio de adjetivo. Ah, hoje eu tive uma manhã exciting. Você fala, não foi o cara que escreveu, foi... E às vezes nem combina com a pessoa. Esse cara não é alegre assim. Quem é alegre assim é a inteligência artificial dele, mas ele é brincando, triste, né? Ele é down. Como é que ele está escrevendo assim? Não é ele, eu não vou ler. Aí eu não tenho engajamento, eu não vou ler esse cara. Não é ele, é a inteligência artificial. Posso pro próximo post. Você faz isso? Enfim, às vezes a gente dá o like porque é amigo, quer ajudar no engajamento. Não, fala é o que você faz por mim, obrigado. Não. Nós vamos cortar isso daí, tá bom? Gente, cuidado com os likes. Like sem emoção. Depois eu vou voltar pra captura. Tem que ter uma emoção do like, tem que começar a capturar a emoção do like. Esse like foi gente, só de... e tá tudo bem. Olha só, tem uma emoção aí, quando a gente dá um like num conteúdo que a gente não leu por inteiro, que tem várias emoções. Tem a confiança de que eu tô dando um like numa coisa que eu sei que vai estar de acordo com os meus valores. Porque você não vai dar like em um texto para uma pessoa que você acha que pode falar uma grande besteira, né? E outra coisa, tem uma emoção ali que é da empatia, da troca, olha, eu tenho... É quase como uma dívida de gratidão, assim, eu tenho gratidão por essa pessoa, vou ajudar essa pessoa a engajar. Enfim, tem uma emoção aí. Você acredita, Fernanda? Assim, eu vou dar uma guinada aqui, né? Guinada dessa conversa. Nós estamos no Museu do Imigrante. Né? Eu tenho origem imigrantes, o Mauro tem origem imigrantes, provavelmente você tenha origem várias. Né? Você acha que toda essa questão de tecnologia, de gerar demanda exponencial, né? As tecnologias são exponenciais, né? Conforme elas vão se adaptando, elas são exponenciais. O Brasil, como um país massivamente populado com imigrações. Se você olhar a tua história, você consegue fazer uma conotação disso? De imigração, de influências,
né? Conta um pouquinho da tua história, da tua família, sua conexão com outras origens e culturas, e o que isso te influenciou, né? A Fernanda, mais do que uma visão sobre o mundo, a visão da Fernanda sobre a Fernanda, você falou da Start Lab, que já tem uma cultura, que flui sozinha. Qual é a origem de tudo isso? Tem origem familiar? Tem origem de influência? Tem. Eu sou de enfim, do lado da minha mãe, a origem da família é italiana, do lado do meu pai, eu tenho uma avó que tem origem espanhola, um avô com ascendência portuguesa, enfim. E aí eu me casei com um homem que... A minha família, parte dela é de Santa Catarina, parte dela é de Santos. Me casei com um homem de Pernambuco que tem uma ascendência holandesa muito forte por parte do... Tem um avô que é holandês com uma avó que é negra, com do outro lado português, enfim. A gente é uma mistura de tudo isso, né? Mas como é que a gente leva tudo isso para o B2B, para as relações empresa-empresa? Tecnologia e emoção quando nós estamos fazendo negócios, quando nós estamos relacionando empresas. Eu acho que tudo isso é importante, e tem outras coisas que elas também não são necessariamente, né, tecnologia, mas que elas são de humanidade, mas transparência, muito importante nas relações B2B. A confiança, muito importante, assim, talvez eu nem goste tanto de você, talvez a gente nem combine tanto nos gostos que a gente tem, né? Eu gosto de pagode, vocês gostam de rock, assim a gente vai em frente, né? Brincando aqui, mas falando sério ao mesmo tempo. Só que assim, ó, tamo junto? Tamo. Então bora. Porque eu acho que é muito isso. As pessoas precisam entender como elas crescem juntas no B2B, como elas se apoiam, como elas geram recursos, como elas geram valor, como elas apoiam as questões que, né, estamos aqui agora com um pouco de fricção, mas as questões ESG, como é que juntos a gente melhora a governança, como é que juntos a gente melhora o impacto social, como é que juntos a gente cuida do meio ambiente para que a gente tenha planeta no futuro. Eu acho que é muito sobre o junto, o B2B, né? E por isso que a gente fala, né, que as relações no B2B, elas que vão levar a gente para o futuro. O LinkedIn tem um estudo que eu gosto muito, que ele fala que os vendedores tradicionais, eles primeiro tentam vender, depois eles vendem e depois eles se relacionam. Mas hoje, só 18% desses vendedores tradicionais, de todos, na verdade, só 18% de todos os vendedores conseguem ultrapassar a sua meta no B2B. Todos os outros ficam aquém disso. Os que superam suas metas, os 18% que superam suas metas, eles fazem diferente. Primeiro eles se relacionam, depois eles agendam uma reunião e então eles vendem. Essa é a recomendação. Essa é a recomendação. E aí, o grande pulo do gato é: como é que eu sei quem é a pessoa certa e como é que eu sei qual é a conversa certa? E quando a gente fala de conversa certa, não é você fazer um discursinho marqueteiro, né? É você gerar valor, né? Eu acho que o futuro, quando a gente fala eu falei aqui de branding, né? O futuro é da reputação. De novo, quando tudo estiver pasteurizado, quando todo mundo tiver o mesmo output, o que vai diferenciar a gente é a reputação que cada um de nós tem. Então, reputação, eu acho que é exatamente isso, né? O que as pessoas reconhecem dos valores que a gente tem. Porque hoje as pessoas já não acreditam mais tanto nas empresas, elas acreditam mais nas pessoas. E é por isso que a gente tem visto muitos executivos se posicionando nas redes, né? Porque é através também da imagem e da confiança que eles entregam que as pessoas fazem negócios no B2B, né? Acho que a gente nunca viu tanto influenciador, né, de dentro da imprensa. Qualquer um faz podcast, até a gente. Até vocês. Cheio de humanidade, porque eu tô adorando esse lugar aqui, onde a vida tá acontecendo. Faz podcast, Fernando, tá um inferno a vida. É nada. E é isso, mas eu acho sensacional que as pessoas troquem, porque a experiência de vocês é muito mais valiosa, muitas vezes, que um livro, sabe? A sua experiência, uma hora me contando que chegava às 5:30 da manhã na fábrica, perguntava, né, para os operadores de máquina como foi o dia, como foi a noite, né? Porque chegava lá de manhã, tinha pego o pessoal do terceiro turno. Olha, deu esse problema, a máquina quebrou. Quero ver a máquina, vou chegar na máquina, cadê a peça que quebrou? Vai sujar sua mão, quero ver, suja a mão, quero entender, quero viver. É isso, informação
com a humanidade. E é claro que a sua aproximação com o seu time faz com que eles contem para vocês, confidências que talvez ficassem guardadas na gaveta, né? Relações. Tem gestores que nunca visitaram o terceiro turno de uma fábrica. O terceiro turno é punk, né? É para os fortes. Entra 10 horas da noite, vai até de manhã. O pessoal não entende que ali está, vamos dizer assim, eu acho que é o filé mignon da operação, está no terceiro turno. Porque os supervisores confiam em uma equipe que vai ficar sozinha, que vai ter pouco administrativo, ou nenhum administrativo, vai ter pouca equipe de suporte, de manutenção, de apoio. Ou seja, quem está lá, quando a gente fala assim, trabalhadores autônomos, você quer encontrar trabalhador autônomo, independente, que tem engajamento, que tem proatividade? Trabalhe para a noite. Vai na madrugada que você vai ver. E empatia entre eles, porque eles têm uma ligação que é diferente. Todo mundo está trabalhando no que não é normal, assim, né? No contraturno, exatamente. Então, eles têm uma ligação que é diferente, né? Esqueci a palavra, mas assim, enfim, tem uma proximidade ali, né? Uma cumplicidade que é diferente, né? E que faz com que as pessoas também sejam mais leais, provavelmente, né? Tem uma possibilidade das pessoas serem mais leais. E também delas serem mais transparentes, né? Transparência é um ativo. De novo, voltar para a gente não esquecer. Transparência, autenticidade, empatia, reputação. E a tecnologia me ajuda com isso? Super ajuda. Ou ela vai contraproducente, ou contrária, conflitante com eu ter essas emoções. Por exemplo, como é que eu posso me relacionar melhor com o meu cliente? Porque você falou, para eu ter melhores negócios, eu tenho que começar me relacionando. Relacionamento é o começo. Não adianta eu não ter... A gente tem uma expressão que é falando o hunter. Não adianta eu ser o hunter de vendas, de negócios. A gente como empreendedor, como consultor, a gente meio que vivencia isso. Se eu vou com muito sede ao pote, eu perco o meu cliente, eu perco a oportunidade. Eu preciso ter calma. Eu preciso criar um relacionamento. Mas como que a tecnologia pode me ajudar para isso? Ou eu tenho que ser puramente humano para fazer isso? A tecnologia vai te ajudar a entender melhor. Então, vou dar um exemplo, né? A gente escreve para as pessoas. Por que a gente tem mais engajamento? Porque a gente entende o que as pessoas leem. Se eu sei o que as pessoas querem ler, não é que eu vou fingir, né? Mas de todo o meu leque de possibilidades, eu vou escrever mais sobre o que as pessoas têm interesse em consumir. Quem que me faz compreender o que as pessoas estão lendo? A tecnologia. Agora, uma provocação. Se você escreve o que as pessoas querem consumir, e nem sempre as pessoas querem consumir aquilo que nos projetará para o futuro, como que a gente escreve o que as pessoas não querem ouvir, ou ler, mas precisam ler? Verdades precisam ser ditas. Aí a sua reputação é que vai te ajudar, né? Porque quando a pessoa confia em você, a gente sempre fala assim, primeiro escreve o que ela quer ler, depois o que você quer falar. Toda vez que você... Mas assim, e tem até um pareto para isso. Tem um pareto? Gostei, tem pareto, eu gosto. Agora é nosso mundo. 20% sobre o que você quer dizer. 20% sobre o que você quer dizer. 80% sobre o que ela quer escutar. Eu vou anotar isso. Anote aí. Anota todo mundo, anota aí. Tira um print. É isso. Porque é uma ambiguidade, né? É uma ambiguidade. Se a gente... Por isso que a inteligência artificial, ela pode emburrecer, a própria inteligência artificial pode emburrecer ela mesma. Se ela ficar usando dados que ela mesma gerou, e você gerar dados gerados por informações que ela gerou, ela vai alucinar. Ou a famosa frase, desculpa, shit in, shit out. Exatamente. Né? Então, aí tem o fator diferenciação. E aí concordo, a reputação, a formação da sua reputação. O quanto as pessoas são capazes de escutar uma provocação sem mudar de canal, sem mudar de estação, sem mudar de página. E as pessoas não sabem que elas precisam, e nem sempre a gente tem consciência. Olha, a gente estava falando aqui de líderes da nossa geração, né? A gente fez a vida inteira do mesmo jeito, sempre funcionou, agora não funciona. Quanto tempo eu levo para entender que a culpa pode ser minha? Porque é muito mais fácil tem cara que vai morrer, as novas gerações. Vai morrer certo que ele estava certo. Então é muito sobre isso também. Eu acho que às vezes as pessoas não sabem que elas estão erradas e elas não conseguem reconhecer. E também não adianta, tem coisas que
podem ser feitas, né, na marra, assim, né, na força, mas tem coisas Mas que acho não. Então acho que a dúvida, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto à dúvida. Será que eu estou certo? Será que a Fernanda está certa? Eu posso estar errado. É. E você pode estar errado. Mas isso é o que separa quem vai para o futuro e quem fica. Ok. Porque a gente sempre fala assim, né, que as profissões não é que não vai ter lugar para os profissionais, mas vai ter mais lugar para quem estiver de acordo com o zeitgeist, né, com o espírito do tempo, né? Mesma coisa, às vezes as pessoas perguntam pra gente, Fernanda, vai ter trabalho de marketing com tanta inteligência artificial? Lógico que vai ter. Só que vai ter lugar para quem sabe usar inteligência artificial e tecnologia no marketing. Vai ter lugar para o vendedor? Claro, mas para o vendedor que sabe usar inteligência artificial nas vendas. Vai ter lugar para o operador de máquina? Claro que sim, mas o que souber usar a tecnologia. Sim. Porque a verdade, é isso que você falou. Na verdade, a gente não falou aqui, a gente falou nos bastidores, né? Que tem um estudo do Gartner que mostra que a inteligência artificial ela não vai fazer redução de custos, né? Sim, exatamente. Mas eu vou ter investimentos. Então eu preciso entender como é que eu como profissional, posso receber esse investimento. Como é que eu gero valor? Por que as pessoas vão me querer? Como é que você engaja? Esse é o ponto, né? Por que as pessoas vão me querer? Como é que eu gero valor para elas? Por que elas vão... Ninguém se conecta hoje, seja na rede social, seja na vida real, ninguém se conecta com quem não gera valor. Quando a gente vai dar um aceite lá no LinkedIn, a gente pensa assim, peraí, por que eu vou me conectar? A não ser que eu queira, né? Muitos seguidores, enfim. Que eu acho que é métrica de vaidade, mas assim, por que eu vou me conectar com essa pessoa? O que ela vai gerar de valor para mim, curto, médio, longo prazo? Né? Porque às vezes a curto prazo ela é muito legal, a longo prazo nem tanto. Às vezes a curto prazo é um estudante, mas daqui 7 anos pode ser o CEO para quem eu vendo. Claro. Então, mas todo mundo tem que ser de alguma forma interessante desde sempre. Você não tem a chance de não ser interessante. Então é muito importante que você entenda o que você quer, né? Qual é o seu plano, médio e longo prazo também, com quem você precisa se conectar para isso e o que essa pessoa entende como valor, como é que ela vai reconhecer o valor em você? E aí você tem uma reputação. Essa é outra anotação que pode ser feita, né? Você precisa ser interessante, é isso? Eu acho. Caramba, você Por que a gente está aqui junto? Você porque a gente é interessante. Muito exigente, as pessoas precisam ser interessantes. Tá certo. Tem tanta gente no mundo, né? Para que eu vou andar com quem não é interessante para mim? Eu não estou falando de interesse, né? Sim. Mas assim, de pessoas que valor, agreguem. Valor. A gente está aqui porque a gente é interessante. Vocês recebem pessoas muito legais aqui porque todo mundo é interessante. Porque elas são interessantes e vocês convidam, porque vocês são interessantes e a gente quer ser recebido por vocês. Né? Ó, Networking. Sentiu? Networking. Nós somos talvez a gente seja interessante. Pode ser. O legal de fazer ao ar livre é que passou helicóptero, Passou tudo, e né? a cigarra está aqui apitando o tempo inteiro aqui Essa atrás. autenticidade, Fernanda, é o que você gosta. Somos autênticos e transparentes aqui. Fernanda, se você pudesse dar uma mensagem para Pra quem está fechar nos tudo assistindo, para quem nos está assistindo, quando a O que gente você quer que o pessoal anote? tecnologia, não dá solução, porque a última coisa que a gente quer aqui é dar solução. A gente quer que as pessoas reflitam sobre tudo que a gente falou. Então, assim, se você pudesse falar, sei lá, com medium manager, um gerente que está desabrochando para uma vida de liderança, ou um especialista no mundo da tecnologia, ele fala, você é engenheiro, você é médico, você é advogado, ou você é engenheiro de IA, né? O desenvolvedor de IA, de plataformas. Qual é a reflexão que você colocaria na cabeça dele agora? Olha, faça uma análise SWOT de você mesmo. Quais são suas fraquezas, quais são suas forças, quais são as oportunidades que você tem, quais são as ameaças que você tem aí com o que você preparou para a sua carreira. Porque o que vai ser do futuro, a gente está só elucubrando aqui, ninguém sabe, né? Uma das coisas que eu penso muito para os meus filhos meus filhos têm 11 e 13 anos hoje, em 2025. A profissão que eles vão ter tem uma chance enorme de não existir hoje. A profissão que eu tenho hoje, eu não tinha 11 anos atrás. Eu tive que, para eu ter longevidade de carreira, eu tive que dar uma flipada aí.
Entenda quais são suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades, sua ameaça e faça um plano para você mesmo. Ninguém consegue resultados brilhantes sem planejar. E se você vai ser estratégico, começa por você. Ótimo. Bom, super legal. Certo, Belo? Quantas horas? 2 horas, mas nós vamos ter que cortar, né? Pelo amor de Deus. Tá bom. Obrigado. Fernanda, foi Fernanda. fantástico essa manhã aqui. Foi demais. Então, bonito, tudo perfeito aqui. Olha, Obrigado o tempo pelos ajudou, seus céu insights. azul de brigadeiro. Não, gente, experiência maravilhosa, humanizada, com barulho, com cigarra, com criança passando, com visitantes do museu, foi incrível. Que ótimo. Gostei muito. Se não fosse uma perguntinha ou outra, tinha sido perfeito. Mas essa daqui, tá? Tá bom. Obrigado, Fernanda. Sensacional. Obrigada a Obrigado, vocês. pessoal. Gente, Foi ótimo. Obrigada, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado até aqui. De novo, sigam nas redes sociais, procurem sobre a Fernanda, os artigos, acompanhem Stratlab. Stratlab, Big Learning do Mauro, toda essa parte de tecnologia, indústria 4.0, a Maturos do Géser Madureira com gestão empresarial, gestão de crises, mentorias. Estamos aqui para fazer essa reflexão, levar para vocês essa reflexão, nos apresentar para vocês, para mostrar que nós não somos só um rostinho bonito, a gente também leva... A gente leva conteúdo Tem pra onde gente a que é gente cara de vai. pau, né? Tem gente que é cara de pau. Venham Isso aí, conhecer. não substitui. Não substitui. Não. Venham conhecer o Museu do Imigrante, venham venham. conhecer o Café Visconde, venham pra cá, venham pra Moca, Belo. É legal, a gente tá pertinho do Maravilhoso. centro, né? É. Vocês vão gostar. Tchau, até a Obrigado, próxima. até mais. Tchau, tchau.